que o Gary pode nos ensinar sobre a solidão? A solidão não é esse bicho de 7 cabeças. Nós precisamos interpretá-la. Nós precisamos entendê-la. E o Gary mostra muito bem isso, como ele lida com ele próprio ao longo desse período da vida que nós desfrutamos enquanto seres humanos, que é estar sozinho. E nós vamos ver isso ao longo desse nosso bate-papo. Eu espero que essa apresentação que o Gary nos proporcionou possa nos ajudar a entender ou introduzir esse nosso bate-papo de hoje, né? Vamos lá. Aqui? É aqui? Onde começa? Isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse pensamento do Heidegger, para a gente poder situar um pouco aquilo que nós vamos falar sobre a solidão. Estar só é condição original de todo ser humano. Cada um de nós é só no mundo. Essa frase do Heidegger, que está lá na obra dele, Ser e Tempo, e nós vamos falar sobre essa obra um pouco mais, parece assustar principalmente nós que comungamos da fé em Cristo Jesus, temos a nossa vida de oração, e parece que isso quase que refuta um pouco aquilo que nós queremos. Mas não é bem assim. O Heidegger, o início da sua carreira, se você for lá no livro do Rudi Savransky sobre a vida do Heidegger, vocês irmãos verão que ele teve o início da sua formação numa escola católica, era de família católica, era um pensador. Trago essa ideia do Heidegger também, porque no ano passado, quando aqui falamos, usamos um contemporâneo do Heidegger, que foi o Viktor Frankl, né, aquele grande criador da ludoterapia, da logoterapia, perdão. E o Heidegger ele tem essa capacidade de desnudar, de mostrar para nós esses temas tão importantes e que trazem tanta dificuldade para a nossa vida se nós não entendemos muito bem e não soubermos lidar com ele como a solidão o é. Talvez se você visse ou eu, ou qualquer pessoa aqui, imagino, desculpe aí a minha presunção de estar julgando os irmãos, mas se nós víssemos um senhor fazendo isso que o Gary fez, sentado aqui na praça do Largo do Machado, jogando um jogo de xadrez com ele próprio, o que você pensaria desse senhor? Hã? Maluco, mas será que isso é maluquice ou isso é boa saúde? O que vocês viram ali? Ele estava triste, o Gary. Ele ficou ali, né, se degladiando consigo mesmo, mas ele de repente mostrou uma alegria imensa em ganhar o jogo e conseguir a tão sonhada dentadura que ele imaginava ter na sua boca. Então aquele momento para o Gary foi um momento de completa saúde. Irmãos, a nossa vida saudável, ela não se circunscreve, ou ela não se mostra aqui nesse espaço. Porque esse espaço aqui já é um espaço que promove uma certa alegria, uma certa vivacidade. Você vem para cá, canta louvores, você escuta o pastor falar, né? Você ouve uma mensagem da parte de Deus, recebe uma oração. Mas a grande questão é quando você volta para casa, quando você acorda às 3 horas da manhã, seu marido está dormindo, ou sua esposa está dormindo, os seus filhos já foram embora, já saíram de casa, ou continuam dormindo também junto com vocês, você já não tem mais com quem conversar, não é? E ainda mais na minha idade, né? Eu sou um sexagenário, tenho 64 anos, então na minha idade, muitos amigos meus, e um grande amigo meu, poxa, era um amigo de coração, o Luiz Cláudio, que é um parceirão aí de São Cristóvão, né? Nosso querido, se lembra do Ismael Júnior, né? Ismael Júnior era um amigão meu, muito amigo. E eu, fazendo uma pesquisa, outro dia na internet, soube que o Ismael foi para morar com o Papai do Céu, né? Foi se tratar de um problema cardíaco e morreu, né? Muitos meus amigos morreram. Aí você acorda 3 horas da manhã, pega o celular,
Vai ligar para quem? Ah, vai dobrar o joelho e orar. Tudo bem. Mas só que naquele momento, não é um anjo que você precisa. Naquele momento você precisa de um com o lugar que ele está. Se você pegar e olhar numa fazenda o boizinho, né, o cavalo, né, qualquer outro animal, você vai ver que o animal está ali satisfeito, dando a comidinha dele, né, dando a ração, dando o capinzinho, levando para passear. Ele fica ótimo. Né? Ele não pensa em ter uma crise existencial. Mas nós, seres humanos, temos crises existenciais terríveis e que nos levam a determinado comportamento ou determinados comportamentos que são nocivos à nossa integridade física, mental e espiritual também. E a solidão, como condição humana, é um aprendizado, quando nós começamos a nos abrir para esse entendimento, é um aprendizado tão legal que você passa a entender melhor aquilo que vai caracterizar você enquanto ser humano. Por exemplo, nós somos seres finitos, tais quais os demais animais. Mas nós temos essa consciência de finitude. Esse é um existencial. Por isso que, às vezes, nós ficamos nos perguntando, meu Deus, como é que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Que doença que eu tenho? Que tipo de problema é esse? Então, os existenciais, que são essas características que os seres humanos apresentam, eles vão nos desnudar, eles vão nos amostrar quem de fato nós somos. Se nós não entendermos isso, nós vamos, em determinado momento, tropeçar na nossa vida. Né? Por isso que as pessoas, às vezes, têm tanta dificuldade em lidar com esse existencial chamado morte, finitude. E esse existencial chamado morte, finitude, quando as pessoas não lidam bem com isso, elas geralmente não vivem bem. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela disse que as pessoas que lidam melhor com a morte são aquelas pessoas que começam a viver melhor na vida. Se eu aprendo a lidar melhor com a morte, eu aprendo a lidar melhor com a minha vida. Então, esse aspecto condicionante, esse aspecto fundamental que a solidão nos mostra, nós vamos ver ao longo do nosso bate-papo hoje. Então, Gary, ele nos ensina um pouco o que é a solidão. A solidão não é só estar só. A solidão é aprender a lidar com você mesmo. Nós vamos ver isso, vamos aprofundar um pouco mais adiante. A OMS, ela, no dia 15 de novembro do ano passado, 2023, eles se reuniram lá e descobriram, ou melhor, estudaram o que está se passando em grande parte do mundo com as pessoas no que diz respeito à solidão. E esse entendimento confuso da solidão leva as pessoas, ou tem levado as pessoas a terem um comprometimento bem profundo da sua saúde física também, além da saúde mental. E aí a OMS viu que o tabagismo, o consumo de álcool, o sedentarismo e outras mazelas da nossa vida moderna são tão nocivos para o ser humano quanto a solidão, ou melhor, a solidão é mais nociva até do que a solidão mal entendida, do que esses fatores para a saúde do ser humano. Né? E aí as pessoas que estão vivendo essa condição equivocadamente, sem entender melhor a solidão, essas pessoas, elas começam a desenvolver, por exemplo, uma baixa imunidade e começam a ter problemas sérios de saúde. Às vezes uma infecção que poderia ser debelada em questão de semanas, ela começa a se estender. Né? Esses ciclos gripais que nós temos tido ao longo deste período agora pós-pandemia, que as pessoas não conseguem, de fato, terem uma imunidade equilibrada, pode ser também fruto desse problema chamado da solidão. Né?
E aí, nós temos uma frase lá do texto do Sartre, Ensaio Estético, que é muito interessante. Depois eu vou falar dessa frase também, mais na frente, com outra versão. O Sartre diz o seguinte: se você se sente só quando está sozinho, é porque você está em péssima companhia. Se você se sente só quando está sozinho, é porque você está em péssima companhia. Aí a gente começa a entender o vislumbre, na minha abordagem, da abordagem existencial, daquilo que é chamado solidão. E nós vamos entender melhor isso um pouco mais na frente. Mas deixa eu dar uns conceitos aqui de solidão, que está lá no dicionário de psicologia da APA, da Associação de Psicologia Americana, que é muito interessante. Na teoria da psicologia social, ela enfatiza a solidão como um sofrimento emocional que resulta das necessidades inerentes de intimidade e companheirismo que não estão sendo satisfeitas pelo ser humano ou por um indivíduo. Na psicologia cognitiva, a ênfase é da experiência desagradável e perturbadora quando essa pessoa vê a deficiência que é na quantidade e qualidade das suas relações sociais, daquelas que ela deseja e daquelas de fato que ela possui. Contudo, na visão da psicologia humanista existencial, que é a minha abordagem, deixa eu puxar um pouquinho a um problema, nós vamos verificar isso a partir deste momento. Como eu disse, esse decreto, né, essa percepção, esse estudo mais aprofundado da OMS, ele não foi nada original, porque lá em 2018, a primeira-ministra britânica, Theresa May, ela nomeou, no dia 17 de janeiro de 2018, uma secretária da solidão lá na Inglaterra. Por quê? Porque ela viu um número enorme de pessoas que viviam sozinhas e que começaram a morrer por estarem isoladas fora do convívio social. E essas pessoas lá na Inglaterra, normalmente mais vulneráveis, tinham uma idade mais avançada, mas não só os idosos passaram por isso. Um outro país também que desenvolveu esse mesmo trabalho, e é um trabalho primoroso por parte do Sakamoto, que é o ministro nomeado nessa época, lá no Japão, deixa eu ver a data aqui, em 2020, eles viram que ficaram assustados, mas não foi em 2020 que começou essa estatística. Na verdade, a criação do Ministério da Solidão no Japão, diferente da Inglaterra, que foi em 2018, foi em 2021, porque o número de suicídios no Japão aumentou absurdamente. No ano 2020, nós temos registro que aconteceram 21.919 suicídios no Japão. Entre esses 21.919 suicídios, 479 eram de pessoas em idade escolar, adolescentes e crianças. E mulheres, eram de cerca de 6.976 mulheres que se suicidaram no Japão. E o Japão, ele tem uma cultura que está sendo quebrada ano após ano, depois desse trabalho do Sakamoto lá em 2021, que é de mudar a cultura japonesa da interpretação e da visão que as pessoas têm de si mesmas. Porque a visão do japonês médio, de uma maneira geral, meus irmãos, que é muito diferente aqui do Brasil, e eu sei disso porque também eu participava na época de da Universidade de Gama Filho, eu era de uma equipe de judô de lá, então tive muito contato com os japoneses. E o japonês, ele tem um tripé
que é honra, respeito e obediência desde pequenininho. Se você for em Tóquio hoje, você vai entrar no metrô ou no transporte público, né, modal de lá, um ônibus, coisa parecida, você vai ver crianças de 6, 7 anos indo para a escola sozinho. A questão de violência no Japão é muito baixa, né? E por conta disso os pais não se preocupam, igual aqui no Brasil, né? Você vai aqui é Nossa Senhora da Piedade, não é isso que tem o colégio aqui? Né? Piedade, né? Você vai ver, é uma opção de mãe levando filho para a escola. No Japão não tem isso. A criança vai sozinha, pega o ônibus sozinha, pega o metrô sozinha, e tem que honrar, tem que respeitar, tem que obedecer e tem que ser o melhor o tempo todo. E a exigência que as famílias fazem desse indivíduo desde pequeno é muito grande, para que ele seja o melhor, para que ele se supere, para que ele possa ser isso e aquilo. E quando isso não acontece, tem até um grande campeão japonês, tricampeão olímpico, Nomura. Um moleque era muito bom. Hoje ele está com seus 40 e pouco, quase 50 anos. O Nomura, ele só começou a ser campeão porque ele queria ser melhor do que o pai dele. Que o pai dele também tinha sido criado no dojo lá em Nara, né, a cidade deles. O avô tinha sido um grande judoca, então, para eles era um desafio ser melhor que o pai. Essa questão interior, essa questão de poder corresponder àquilo que os outros esperam, né, porque as pessoas pensam que, às vezes, essa exigência é tremenda que alguns pais fazem para os filhos, vai ser algo muito bom. Espera aí, a coisa não é bem assim. Vamos pensar isso direitinho para que essa criança não tenha problema. Por isso que há muito suicídio infantil no Japão, por conta dessa visão equivocada de uma exigência estressante de ser o melhor, de corresponder. Até a Márcia fala muito, né? Sempre tem uma japonesinha atrás que sempre quer tirar nota alta, nota máxima. É assim, né? E o Japão, meus irmãos, essa cultura japonesa de ser o melhor e não causar vergonha e não desonrar a família é algo tão grande que eu me lembro, na minha época de judô, teve um campeão, na verdade foi antes de mim, acho que foi o primeiro campeão mundial que não era japonês, o Ruska, era um holandês, o cara é enorme, 2 metros e tal, forte pra caramba. O cara era uma tora, né? O cara ia para uma floresta, era alinhador, cortava árvore, colocava a árvore nas costas, saía correndo com a árvore nas costas. O cara era um monstro, né? E quando ele foi lutar com o japonês, ele ganhou do japonês. O japonês que perdeu para ele, que eu não me lembro o nome, quando ele saiu do dojo, da premiação, ele foi para o vestiário, pegou uma espada de samurai e tentou o harakiri, né? Tentou se matar, porque estava desonrando a família dele por ter perdido o campeonato mundial. Vejam o grau de exigência que esse cara nutria sobre si mesmo. Ele não conseguia estar com ele. E isso no Japão, meus irmãos, é quase que milenar, né? Lá na beira do Monte Fuji, naquele monte que sempre aparece quando vocês veem alguma foto do Japão, existe a floresta dos suicidas. As pessoas iam para lá para se matar. O japonês, ele não consegue, ele não consegue ficar desempregado, né? Para ele é uma desonra ficar desempregado, é uma desonra não corresponder ao chefe, uma desonra não corresponder à família, uma desonra. Essa foto aqui, não sei se dá para todos verem, que essa questão da solidão no Japão ela é tão pesada, que eles criaram a cadeira do abraço no Japão, para a pessoa ir numa loja para se sentir abraçada, se sentir acolhida, porque a coisa mais difícil que tem
para o japonês é demonstrar o afeto. Né? Se você passar em Osaka, em qualquer Nagoya, em qualquer rua, e você vê uma pessoa que tropeçou e caiu, se você tentar ajudar, se ela for japonesa, ela não vai querer a sua ajuda. Ela vai dizer, não precisa. Ela não precisa de ajuda, ela pode se bastar sozinha. Mas só que esse se bastar sozinha tem a ver com essa questão de desonrar, de ser pesado, de ser frágil, de ser fraco, de estar depreciando a sua própria imagem frente àquilo que a sociedade espera. É algo muito sério, né? E hoje a gente vê aí, né, o Zé Carlos foi muito feliz aqui na palestra que ele deu, quando ele falou das crianças e das adolescentes, dos jovens que ficam acessando rede social para mostrar, não é só jovem, adolescente e criança não, até os adultos também fazem isso, para mostrar, né, a viagem que foi feita, e o carro que ganhou, e, né, o emprego conquistado. Irmãos, aquilo tudo ali é só cosmético, é só fantasia. Quando a pessoa fecha a porta do quarto, como eu falei, a solidão bate feio e bate fundo. E com quem essa pessoa chora? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, voltando lá à questão da OMS, essa desconexão social, ela vem influenciando a vida das pessoas e vem martirizando um número enorme de pessoas na nossa sociedade. Por isso que você vê tanta coisa acontecendo. Ah, fulano agora deu de beber. Mas para que aquela pessoa bebe? Às vezes bebe, conforme o sambinha fala, né? Para esquecer os problemas. Simples assim, irmãos. Ah, mas puxa, a vida está bebendo agora. Irmãos, eu gostei muito da Ionara. Acolhimento, entendimento, saber o que o outro está sentindo, passando. Ninguém, né, é um princípio homeostático. Ninguém pega algum tipo de droga porque quer simplesmente alcançar. Ela pega para poder cobrir um vazio que ela está vivenciando. E esse vazio pode ser fruto de uma solidão. E os solitários, irmãos, uma pessoa só, ela nunca é bem vista. E nós temos uma parcela, desculpe eu usar aí o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, né? Nós temos uma parcela de culpa nisso, né? Fala do solteirão, da solteirona, né? Parece que isso é alguma coisa horrível, né? Uma coisa terrível, né? Uma carga pesada, e a pessoa começa a entender a solidão de uma forma equivocada. Não é bem assim, né? Deixa eu explicar para vocês. Se lembra aí do filme do Norman Bates, Psicose, do Hitchcock? Quem era o Norman Bates? Que era interpretado pelo Anthony Perkins. É isso aí. O Norman Bates, ele era um solitário que vivia no hotel da família, tomando conta daquele hotel, e que desenvolveu uma série de disfunções, né, emocionais e mentais, por conta do clima pesado que existia na sua família, principalmente pela figura da sua mãe, né? O Freud, ele tem grandes tratados lá na sua obra sobre essa questão da relação familiar entre mãe e filho, onde, se a mãe não souber gerenciar muito bem essa demanda, pode desenvolver um problema naquela criança, naquele menino ou naquela menina, né? E o Norman, no filme, ele é um solitário que vive lá no hotel e acontece aqueles crimes bárbaros lá na Psicose. Se vocês quiserem assistir o filme, um excelente filme lá do Hitchcock, da década de 60, foi premiadíssimo, mas mostra muito bem a maneira como as pessoas enxergam o solitário, a solidão. Um outro filme também é esse aqui, O Náufrago, do Tom Hanks. Chuck Nolan, se lembra dele, que era do FedEx? O cara vivia para cima e para baixo, querendo entregar as coisas, fazendo, nunca tinha tempo para nada, era sempre a empresa e não sei o quê. E um dia o avião caiu.
Irmãos, sempre um dia o avião cai. Pode demorar, mas ele cai. O avião cai, gente. O avião cai. E quando o avião cai, é preciso que você esteja inteiro para suportar a queda. Porque a queda acontece. E, infelizmente, quando a queda acontece na vida de muitas pessoas, aí que elas naufragam de fato. E o náufrago, aconteceu isso. E ele ficou tão mexido em estar sozinho, que ele pegou a bola Wilson, que era uma bola de vôlei, e começou a bater altos papos com a bola de vôlei. Mas aqueles papos não eram com a bola de vôlei, porque a bola de vôlei é um ser inanimado, era com ele mesmo. O que ele tinha para dizer para ele mesmo que ele nunca disse antes? E que ele precisava. A versão daquela mesma citação do Sartre que eu falei lá no início. Se você sente tédio quando está sozinho, é porque você está em péssima companhia. Se você sente tédio ao estar sozinho, é porque você está em péssima companhia, disse o Sartre lá em 1963, na sua obra Ensaios Estéticos. Qual de fato é a questão da solidão? É entender que o ser humano ele vive em dois polos. O primeiro polo, que eu vou descrever agora, é o polo eu-outro. Você se relaciona com outras pessoas além de você. E o segundo polo, como nós veremos daqui a pouco, é eu comigo mesmo. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Que tipo de relação que eu tenho comigo mesmo? Vamos lá. Um grande pensador alemão chamado Arthur Schopenhauer escreveu uma metáfora em 1853, se eu não me engano, a metáfora do porco-espinho. Ele um dia estava na Alemanha e viu o inverno alemão, que é um inverno pesadíssimo, neve, né, temperaturas abaixo de zero. Ele viu um grupo de porcos-espinhos que tentavam se aquecer no inverno. E se aquecer usando o calor dos seus corpos. Ambos, não, aquele grupo, né, os vários porcos-espinhos, tentavam, né, ficar juntinho, um perto do outro, bem pertinho. Só que porco-espinho tem espinho. E espinho, quando acessa a pele do outro, o que acontece? Dói. Então, aquela relação dos porcos-espinhos doía, porque a proximidade ou a intimidade, a diminuição da distância entre as pessoas é dolorosa. Minha esposa está aqui. Eu não sou esse cara equilibrado o tempo todo. Eu me desequilibro, né, Dalete? Eu tenho problema, tenho probleminha, né? E dói conviver. Nem sempre eu estou bem, nem sempre eu estou legal. Conviver traz espinhos na relação. E o Schopenhauer falava nessa fábula de 1851, perdão, falei 53, 51. O Schopenhauer falava nessa parábola, nessa metáfora, da dificuldade que há na relação dos seres humanos. Há espinhos nas nossas relações. E às vezes nós não queremos entender muito bem isso, né? Que toda relação humana é uma relação espinhosa. Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja patrão e empregado, é uma relação espinhosa. E nós vamos entender essa relação exatamente com essa figura que o Schopenhauer descreveu. Por quê? Todos nós temos espinhos
todos nós temos dificuldades que o outro, às vezes, não consegue suportar, não consegue lidar bem com aquilo. Por isso que toda relação humana é uma relação semelhante à dos porcos espinhos, porque gera vulnerabilidade, risco de dor, há a solidão como um dilema que nós temos que carregar, a intimidade, há uma busca de equilíbrio que a gente tenta fazer nessas relações, mas nem sempre é possível, né? Porque as pessoas nem sempre toleram, né? Às vezes a mãe tolera um filho, mas a esposa ou o marido não tolera muito bem aquela esposa ou aquele marido, né? Sempre acontece isso. Por quê? Porque nós temos dificuldades que nós carregamos ao longo da nossa vida, que às vezes nós não conseguimos gerenciar ou lidar muito bem com elas. Por isso que o Sartre tem essa frase conhecidíssima que ele falou na peça Entre Quatro Paredes, que o inferno são os outros. Os infernos são os outros mesmo. Porque o outro quer aquilo que eu não quero. O outro deseja aquilo que eu não pensei, aquilo que eu não desejei. O outro é o outro, eu sou eu. E esse é o grande dilema da humanidade que às vezes nós não queremos entender. Apesar de nós termos a nossa formação oriunda, né, ou mesmo vinda lá do Taná, lá do Antigo Testamento, né, quando fala que o marido, quando se junta com a mulher, ambos são uma só carne, mas aquela palavra um ali é had no hebraico, que significa unidade composta. Como é a mesma coisa quando a gente fala da Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três deuses, mas são três pessoas distintas. Então é preciso entender essa grandeza nessa composição, para que nós não venhamos a nos equivocar. Porque o outro sempre vai querer aquilo que eu não quero, e aquilo que o outro quer sempre vai ser aquilo que eu não quero também. Eu preciso entender isso. As relações humanas são complicadas. Há geralmente uma busca de supremacia. As pessoas querem convencer o outro que o seu ponto de vista é melhor. É difícil o acordo entre as pessoas, né? E existem espinhos na convivência. Por isso, um grande pensador judeu, chamado Martin Buber, olha, uma maravilha, eu sugiro que vocês leiam o livro dele, Eu e Tu, um livro maravilhoso. Ele falava que só existem dois tipos de relacionamento no mundo. O relacionamento eu-tu, quando eu enxergo o outro como alguém semelhante a mim, que é digno do mesmo respeito, da mesma quiescência, da mesma forma como eu me trato, né? Ou a relação eu-isso, quando eu julgo o outro como se fosse uma espécie de objeto que eu posso manipular, que eu posso pegar, que eu posso trocar, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Se eu entendo a minha relação com o ser humano como sendo apenas uma relação objetal, uma relação eu-isso, essa relação vai ser sempre opressiva, ela vai ser sempre tóxica. Um grande psicólogo argentino chamado Bernardo Stamatei, ele também, além de psicólogo, é pastor batista, né? Ele tem uma igreja em Buenos Aires, ele escreveu um livro interessantíssimo chamado Gente Tóxica. Irmãos, de gente tóxica nós precisamos nos afastar, porque toxicidade faz mal à saúde. Agora, nós precisamos lidar com pessoas nutritivas, pessoas que nos fazem bem, né? Só Jesus, e eu não sou Jesus, graças a Deus por isso, que se eu fosse Jesus, estavam lascados, né? Com certeza. Só Jesus consegue lidar com gente tóxica. Imagina lidar com pessoas iguais a Pôncio Pilatos. Difícil. Jesus foi cirúrgico no trato com Pôncio Pilatos. Né? O que é a verdade? O camarada já pegou Jesus com uma pergunta filosófica: o que é a verdade? E Jesus começou ali a falar com ele. Só Jesus. Eu não sou Jesus. Então eu preciso entender que, não sendo Jesus, não sendo Deus, não sendo anjo, eu sou um ser humano normal, um ser humano com dois pés, dois braços, uma cabeça, sentimentos, né? Dificuldades. Eu preciso saber os meus limites. Por quê? Se eu for me arvorar como sendo salvador do mundo, e às vezes nós temos essa espécie de devaneio, né? Eu quero salvar todo mundo. Não, você não precisa salvar todo mundo, Jesus já salvou todo mundo. Você não precisa salvar ninguém.
Se a pessoa quiser ajuda, você pode se oferecer para ajudar. Mas se não for possível ajudar, por favor, não se meta em encrenca. Para que você possa ajudar a pessoa, é preciso se ajudar primeiro. Sabe aquela história do pessoal lá do Salva-Vidas? O que o Salva-Vida faz? Quando ele vai ajudar uma pessoa que está se afogando, ele vai por trás da pessoa, né, dá ali uma espécie de pescoção, para poder a pessoa não se debater e os dois não irem para o fundo. E ele começa a acalmar a pessoa, para a pessoa poder ser salva. Mas isso é o salva-vidas. Ninguém aqui é salva-vidas. Nós tão somente transmitindo aquele que é o salvador da vida para outras pessoas. Se a pessoa quiser aceitar, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Deixa ela mais na frente ter uma reflexão maior sobre este fato, esta questão da salvação. Mas a gente precisa ter limites, né? E, infelizmente, o Bernard Stamaté, nesse livro, ele é ótimo. A gente lida com pessoas tóxicas que fazem mal. Fazem muito mal para a gente. E isso é porque a pessoa não consegue fazer uma autoavaliação de si mesma. Então, voltando ao Martin Buber, nós temos duas formas de nos relacionar no mundo. Eu, tu, quando eu enxergo o outro como alguém semelhante a mim, ou eu, isso, quando eu vejo o outro como se fosse um objeto. E quantas pessoas fazem do outro objeto? Só quer usar o outro, só quer tirar do outro, só quer explorar o outro. Gente, uma pessoa para estar numa relação dessa, a pessoa precisa estar muito mal. Ela precisa de ajuda, ou ele precisa de ajuda, para poder sair disso. E aí a gente vai para uma outra esfera de convivência, além da convivência eu e o outro, da convivência eu comigo mesmo. O polo de convivência ou de autoconvivência, quando eu vivencio a minha vida comigo mesmo. E agora, para a felicidade das irmãs que estão aqui presentes e que vivenciaram a década de 70, está aqui de volta Márcio Greik, o galã da década de 70. Ninguém conhece Márcio Greik, gente? Conhece? Muito bom, muito bom. Então, Márcio Greik, ele ficou famosíssimo em 1972 com a música, qual é a música? Impossível Acreditar que Perdi Você. Gente, que música maravilhosa. Vou trazer um pouquinho da música do Márcio Greik para vocês. Não, é impossível, eu não consigo viver sem você. Volte e venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Márcio Greik. Não conhece? A irmã é Márcio Greik. Eu não consigo mais viver dentro de mim. Olha que coisa. Essa é a questão da solidão. Ele não se suportava. Ele não gostava dele. E quando a pessoa não se gosta, ela precisa do outro para poder confirmar aquilo que ele não é. E aí é uma dificuldade muito grande. Aqui está a problemática da solidão. E a pergunta é: quem fica com você quando todo mundo vai embora? Quem fica com você quando todo mundo vai embora? Ah, Deus fica comigo. Eu sei que Deus fica com você, meu irmão. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas quem fica com você? Quando todo mundo vai embora, 3 horas da manhã, pum. Você olha para o lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Quem fica com você? Você fica com você mesmo. Essa é a solidão, condição que o Sartre, o Heidegger, o Schopenhauer e tantos outros falam. Se você se sente só, quando está sozinho, é porque está em péssima companhia. Você precisa se amar. Os seres humanos, de acordo com Heidegger, lá no Ser e Tempo, texto de 1927, ele diz: o ser humano é um ser aí colocado numa condição, há uma história. Você tem uma história. A sua história não começou hoje. A sua história começou lá quando você nasceu, ou antes de você nascer.
Perguntei para minha mãe, mãe, por que a senhora botou meu nome Marco Antônio? Ah, porque eu vi a história do Marco Antônio e Cleópatra. Não foi, mãe, que a senhora falou para mim? Eu falei, mãe, o cara sofreu na mão daquela mulher, mãe, pelo amor de Deus. Por que a senhora fez isso comigo? A minha história começou quando a minha mãe viu a história do Marco Antônio. Ela não sabia disso, mas eu sei. A nossa história começou muito antes, mas eu preciso entender a minha história. Um ser aí, um ser lançado no mundo, com o desafio de se construir, com o desafio de ser cercado pelo tempo, espaço, história, corporalidade, forjado na sua liberdade, de escolher ser, mesmo que essa seja a partir dos outros. Você sempre é livre, sempre. Ah, não sou livre. É livre. Lembra do ano passado, quando eu falei aqui do Victor Frankl? Se lembra disso? Que ele estava lá em Auschwitz. Né? Os nazistas lá o prenderam. Falou, eu posso ficar preso em qualquer lugar, mas o cara não pode controlar minha cabeça. Eu posso escolher. O ser humano está condicionado a ser livre o tempo todo. Então, se você não conseguir amar você, gostar de você, porque na solidão é que o autoconhecimento se encontra com a autoestima. É na solidão, vou repetir, que o autoconhecimento se encontra com a autoestima. Se você não amar você, se você não gostar de você, você vai sofrer muito. E nós estamos aqui para tentar ajudar um pouco você, caso você queira ajuda. E em sendo ajudado, procurar aqueles que são profissionais como Zé Carlos, como a Ionara, como o pastor que teve aqui também, o Javier, como tantos outros, para lhe ajudar a encontrar na sua vida um caminho para lidar com essa história que você tem. Por quê? É na solidão que autoconhecimento e autoestima se encontram. E é nesse instante que você pode, de fato, descortinar, reaprender, começar a reconstruir a sua história de vida para viver melhor, para estar melhor. Como disse o Paulo aqui muito bem, pastor Paulo, viver o melhor dessa terra não significa você ter uma casa muito cara, um carro, viver bem com você mesmo, gostar de você. E por que eu falo isso? Porque nós vamos chegar agora na parte, digamos, bíblica dessa história da solidão, para que você possa ver como o não saber lidar com a solidão atrapalha a vivência da pessoa. E a vivência não só espiritual, mas a vivência de um modo geral. Lá, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10, você tem uma espécie de reclamação de um ser humano. De um ser humano que era respeitadíssimo na função que ele exercia, um profeta. Há 4 anos atrás, lá no capítulo 17, ele que foi chamado na cidade de Tisbe, né, Tisbita, lá no norte de Israel, perto de Gileade, Elias, ele era um homem temido dentro do reino de Israel. Era um homem que todo mundo tinha dificuldade de chegar perto dele. Era um homem que parecia inexpugnável, um homem que parecia que nunca ia perder, sempre ia ser alguém vencendo e vencedor. Mas o texto diz aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10, o seguinte: ele respondeu para quem? Para Deus. Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos Exércitos de Anjos. Essa tradução é da Bíblia Viva. O povo de Israel abandonou a sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Era assim? Era assim, gente? Pastores, era assim. O povo de Israel queria matar Elias. Se você ler na RA, se ler nas outras versões, na NVT, vai estar a mesma coisa, só que em outras palavras. Era o povo de Israel que queria matar Elias. Lá no capítulo 17, mostra que Elias, quando foi falar com Acabe,
ele foi ali uma coragem invejável. Ele não temia o rei de Israel. Parecia que o camarada tinha tomado Red Bull e vamos lá, vamos. O cara parecia um cara drogado, o cara está doidão, não tem medo de nada. Falou para Acabe que não ia chover, não choveu, e depois começou a dar ordem para Acabe, volta para casa correndo, se não achou, te pega, etc. E ele, nesse período, procurou um servo de Deus chamado Obadias, que era uma espécie de secretário de Acabe, do rei, e o Obadias falou para ele, meu senhor Elias, por favor, olha, não queiras procurar Acabe, que Acabe quer te matar, não sei o quê. Não era só Jezabel que queria a cabeça de Elias, não. Acabe também queria. E Elias não se mostra, em nenhum momento, um cara temeroso. Aí vem o capítulo de número 18. Quando Elias, isso são 4 anos, irmãos, do 17 ao 19, são 4 anos que se passam. No 18, Elias desafia os profetas de Baal. E lá, quando ele desafia os profetas de Baal, ele começa a fazer galhofa do ritual, né, dos sacerdotes de Baal. Começa a fazer uma opção de piada. Parece que Elias não temia ninguém. E Elias fala para o povo de Israel. Aí que entra a questão da solidão. No meu ver, na minha interpretação, desculpe se eu posso estar tendo algum tipo de interpretação equivocada, mas na leitura que eu faço desse texto, parece que Elias esperava muito desse povo. E não foi isso que Deus mandou Elias fazer. Mas Elias tinha essa espécie de espetacularização da fé. Ele queria que o povo, Elias, não sei o quê, vamos lá, vamos fazer a revolução, vamos mudar tudo, vamos quebrar o castelo de Jezabel, vamos depor todo mundo. Não foi isso que aconteceu. E quando, após os profetas de Baal morrerem, depois que Deus respondeu com fogo do céu, a Jezabel aparece e fala, que os deuses me façam assim e outro tanto, se você não morrer da mesma forma que morreram os profetas de Baal. Elias mete o pé. O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com ele, gente? Solidão. Mal interpretada. Qual é o tema da nossa palavra, da nossa palestra? Sempre só, ainda que acompanhado. Elias não estava com ninguém não, gente. Só o Senhor é Deus. Todo mundo pode falar do lado dele, só o Senhor é Deus, mas ele está sozinho. Está sozinho. Naquele momento, naquela missão, ele estava sozinho. E quando ele chega para Deus, ele começa a reclamar para Deus dessa questão de estar sozinho. Só eu fiquei. Mas é só você mesmo, meu filho. Não tem mais ninguém, não. Mas puxa vida, eu sofri tanto, mas sofrimento faz parte da vida também, gente. Está pensando que você veio para a igreja comer algodão doce? Não é isso, não. Não, porque eu sou de Vitória. Tinha um irmão que eu conhecia, ele passava lá em casa, né, Dá? Não, é só Vitória. Um dia ele passou cabisbaixo. E aí, irmão? Não é só Vitória, não. Eu sei disso. Porque não é só Vitória, gente. A gente perde também. A gente chora também, a gente tem dificuldade também. A gente sente dor também. Um dos maiores professores que eu tive se chama Russell Philip Shedd. Sabe como é que esse irmão morreu? Com metástase da cabeça até os pés. Se você entrar no YouTube, você vai ver o Dr. Shedd completamente cheio de dor numa entrevista que ele deu. E falando, eu me alegro no Senhor, porque eu vou ter a oportunidade de ver o meu Senhor face a face. Com metástase da cabeça até os pés. Por que Deus não livrou? Não livrou, não curou. Porque nem sempre acontece isso, gente. Mas o Dr. Shedd se amava, se gostava, se respeitava e sabia viver a sua solidão. O maior homem que eu conheço chama-se Jesus de Nazaré. Sabia viver a sua solidão. E no momento de Getsemane,
Quando todo mundo meteu o pé, dormiu, saiu do seu lado, deixou ele sozinho, porque sempre só, ainda que acompanhado. Jesus não reclamou. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, tudo bem. A gente está aqui para isso. Solidão. A solidão, meus irmãos, em Elias, descortinou um homem cheio de expectativas. Elias esperava, depois lá do Monte Carmelo, Elias esperava que a modificação acontecesse, o Israel mudasse, não mudou. Expectativa não ajuda em nada. Zé Carlos falou isso aqui, no domingo que ele falou, expectativa não ajuda em nada, pelo contrário, expectativa só ajuda uma coisa, você se frustrar. Ah, não, quando meu filho crescer, ele vai casar com um fulano de tal, e não sei o que mais, e olha, eu vou ter um netinho parecido ao Philip William, porque o príncipe William, não sei, não vai ser, aí casa com um camarada lá do Morro da Cabeça, o cara, poxa, com todo respeito ao Morro da Cabeça, e vai nascer 4 barrigudinhos, não sei o que, as coisas não são como você espera, expectativa, construção de um cenário imaginário. A modificação de Israel estava na cabeça de Elias, mas não como Deus queria. Não como Deus queria. Aquilo que Elias esperava não era o que Deus queria, gente. Não era. Elias pensava que ele ia ser o cara, ia ser uma coisa hollywoodiana, depois que queimasse o holocausto, ia modificar. Não ia ser assim. Irmãos, eu me frustrei no Brasil. Eu pensava que o Brasil, quando fosse transformado um país evangélico, ia mudar. Mudou? Não, piorou. Meu Deus do céu, nunca vi tanta doideira junta. Piorou, não é? Eu me frustrei, quase que entrei em parafuso. Por quê? Porque a gente tem uma construção de um cenário imaginário e uma visão engessada da realidade. Irmãos, a realidade, ela acontece na sua frente, e o que você pode fazer por você mesmo é aceitar a realidade como ela é. Não é conformismo, é você começar a lidar com aquela realidade como ela se apresenta, e não se abandonando na dor que você sente, mas podendo trabalhar essa dor que você sente. E aí as coisas começam a mudar. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele não conseguia desengessar, desculpe se há, não sei nem se há essa palavra no português, ele não conseguia mudar aquele cenário que ele construiu na cabeça dele, só na cabeça de Elias que tinha aquele cenário doido, maluco, só na cabeça dele. E por conta disso ele foi para aquela caverna lá em Horebe, se afastou daquilo que era propósito de Deus, passou um perrengue danado e teve praticamente seu ministério ceifado, cortado, porque ele entendeu equivocadamente aquilo que Deus queria. Não sabia lidar com a solidão. A história do profeta Elias reflete um homem confuso entre o que ele estava sendo e quem ele poderia ter, onde a solidão é devastadora. Por isso, meus irmãos, Jesus nos ensinou uma lição muito maravilhosa, o de dar conteúdo de amor à nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como você ama quem? Se você não amar o próximo como você ama você mesmo, não adianta, você não vai amar. Não, você não vai poder desenvolver esse amor, porque você precisa se amar, você precisa gostar de você. Solidão é exatamente isso, é você poder juntar a experiência do autoconhecimento com a experiência da autoestima. É entender que a solidão é uma condição humana. Você nasceu só e você vai morrer só. Só que lá na eternidade vai ter alguém te esperando. Vai ter alguém lá na eternidade de braços abertos. Mas você não precisa sofrer até lá o tempo todo, sem essa consciência de esperar só ser abraçado por Deus. Deixa Deus te abraçar aqui, goste de você mesmo. Comece a trabalhar essa oportunidade de vivenciar a sua autoestima da melhor forma possível. A solidão pode proporcionar relacionamentos frutíferos
e relacionamentos profundos e verdadeiros também. Na medida que eu conheço a mim, eu posso também me permitir conhecer o outro melhor e a entender o outro melhor, a deixar que o outro possa ser, assim como o outro possa permitir que eu seja também. Solidão não é um problema, solidão é uma condição desafiadora, mas que você e eu, nós podemos trabalhá-la e vencê-la para que nós não caiamos na depressão e em outra qualquer dificuldade emocional e venhamos a naufragar no mar da vida. Assim, nós vamos encerrar nosso bate-papo. Espero que eu tenha contribuído para seu crescimento. E caso você queira, né, trabalhar a sua solidão, há profissionais habilitados para isso que pode te ajudar cada vez melhor. Vamos fazer como o Gary fez lá no seu jogo de xadrez. Vamos jogar com a nossa própria existência e viver felizes a cada dia, a cada instante. Deus abençoe a todos. Amém.
grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o